Olá, queridos, paz seja convosco. Boa noite, meus irmãos, boa noite, irmãs, boa noite, famílias, de perto, de longe. Paz seja convosco. Deixa eu dar um alô para quem está conectado aqui. O sogro está conectado aqui, lá de Caçador. Jadir Lourenço está aqui, Anderson Pereira está aqui. Jonas, Deus abençoe, querido. Irmã Laine de Caçador também está aqui. Pessoal, pode me dar um retorno aí da imagem também do som, se está tudo ok? Vamos lá, gente. Live ao vivo, agora são 20 horas e 8 minutos, quinta-feira. Hoje é o dia 2 de julho, estamos no mês de julho, dia 2, quinta-feira, 8 horas e 8 minutos, nesta noite abençoada de quinta-feira fria, praticamente em todo o estado de Santa Catarina, né? Aqui em Florianópolis, a média 10, 11, 12 graus, né? Frio, né? Mas a gente sabe que no alto da serra aí já está na casa dos 5, 4, 3, 2, 1, menos 2, menos 3 e aí vai, né? Boa noite, irmã Neuza, paz seja convosco. Boa noite, irmã Lia. Deus abençoe, irmã Lia. Forte abraço, Deus abençoe. Cristiane Ribeiro, Ponte Alta do Norte, Deus abençoe, irmã Cristiane. E o irmão Juliano e o Riquinho, um beijo no Riquinho. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu cumprimentar mais irmãos aqui. Enquanto isso, você vai montando sua sala de vídeo, convidando pessoas, compartilhando o link no WhatsApp, no Facebook, né? Chama o pessoal aí. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Certamente Deus falará contigo, certamente Deus lhe dará direção e também te fortalecerá com esta palavra abençoada. Quem mais está aí, gente? Olha só, o pessoal está conectado aí. Irmã Duane, já vi aqui online. Pastora Hilda também já vi por aqui. Estamos chegando aí. É isso aí, pessoal. Vem com o pastor Márcio aí, 1 hora de live profética, uma palavra de Deus para a sua vida. Irmã Neuza, como é que está o som aí? Como é que está a imagem? Tudo certo aí? Ouvindo perfeitamente aí do outro lado, Duane, pastora Hilda? Só deixa um ok aí. Deixa um ok aí para nós prosseguir aqui com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Maravilha de Deus. Vem, Brasil. Glória a Deus. Como é que tá o áudio aí, gente? Não recebi nenhuma notificação aqui. Será que tá saindo aí do outro lado aí? Tá ok aí, pastor? Tudo certo aí, gente? Eu quero meditar com vocês em Neemias capítulo 6, versículo 10. Neemias capítulo 6, versículo 10. A irmã Laine disse que está tudo certo aí, então vamos lá. Neemias capítulo 6, versículo 10. Quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Glória a Deus. Deus abençoe, gente, que está chegando aí.
Amém. Deus abençoe, irmã Lia. Paz seja convosco. Ok, vamos lá. Glória a Deus. Irmã Fernanda Souza, de Ponte Alta do Norte, chegando aqui também. Olha aí o pessoal aí. Abra sua Bíblia. Neemias, capítulo de número 6, versículo 10. Um texto aqui para nossa meditação nesta noite fria de quinta-feira. Caçador deve de estar muito frio. Ponte Alta do Norte deve de estar super frio, né? Deve de estar muito frio lá para cima, né? Eita glória! Mas vamos lá, com frio e tudo. Deus abençoe a irmã. Deus abençoe a irmã Ana Cristina Fernandes. Deus abençoe. O nosso texto é de Neemias, capítulo 6, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria fugir? Deveria entrar no templo para salvar a sua vida? Não, eu não irei. Verso 12. Atente os seus ouvidos. Percebi que Deus não estava falando comigo através deste homem. Percebi que Deus não estava falando comigo através desse homem, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado para me intimidar. Ele tinha sido pago para isso, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então, eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Amém, queridos? Eu vou reforçar o versículo 12 do capítulo de número 6. Percebi que Deus o tinha enviado e que percebi que Deus não tinha enviado este homem para falar comigo, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então, eles podiam difamar-me e desacreditar-me. Amém, queridos? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento para que o Senhor nos abençoe por esta palavra, para que o Senhor nos dê a direção, nos dê o conselho, nos dê a orientação, para que possamos, Senhor, prosseguir nessa jornada de fé, sem desistir jamais. Fale conosco, Pai, de maneira que o nosso coração se acalme, que o nosso espírito fique tranquilo e que a nossa alma seja curada, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Quero compartilhar com você essa palavra
e a fim de que o nosso coração se acalme. Irmãos, os sinais voltaram mais fortes do que nunca. Os sinais dos últimos dias, os sinais dos últimos tempos, os sinais de Mateus 24, eles estão bem aparentes, bem notórios, bem revelados na atmosfera metafísica, e nós podemos ver as profecias bíblicas se cumprindo através dos sinais, que para nós, os cristãos, não é nenhuma novidade. O que tem acontecido nesses últimos dias, querido, é uma novidade para o descrente, é uma novidade para aquele desprovido do conhecimento profético, desprovido do conhecimento bíblico, que nos prepara e que nos treina para viver a terceira e última promessa, que é a manifestação do Filho do Homem na sua segunda vinda, a saber, a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Então a grande verdade é que os sinais para os crentes não é nenhuma novidade. E os crentes que estão na rocha, ao perceberem os sinais, eles conseguem regozijar, eles conseguem glorificar, eles conseguem exaltar o nome do Senhor, porque eles têm a certeza que a sua casa está na rocha. Então, ele está enfrentando o coronavírus na rocha, ele está enfrentando a crise econômica, social, política na rocha, ele está enfrentando a nuvem de gafanhotos na rocha, e agora ele enfrentou a tempestade, o ciclone bomba passou pelo estado de Santa Catarina praticamente inteiro, e a família na rocha, ela permaneceu firme e inabalável, e mesmo assim ela continua regozijando o Senhor, mesmo tendo alguns estragos aparentes, mesmo tendo alguns danos materiais. Esta família na rocha, ela continua glorificando a Deus, continua exaltando o nome do Senhor. Então, os sinais dos últimos tempos agora, para nós e para aqueles que têm a certeza da sua salvação, não é um motivo para desânimo e nem para medo, mas ele causa um regozijo, porque nós entendemos que todos estes sinais antecedem a terceira promessa, a saber, a volta do Filho do Homem, ou seja, a manifestação de Cristo, como juiz, aquele que vem para buscar a sua igreja. Agora, a família na areia, se tratando das pessoas descrentes, percebe-se que as pessoas estão com medo, e uma família na areia, quando ela olha para os sinais que ela sabe que está na Bíblia, na mesma hora ela percebe que a sua casa está na areia, e ela precisa então tomar uma atitude e levar de volta a sua casa para a rocha o mais rápido possível, porque ela está na areia, mas ela conhece os sinais. Ela está na areia, mas ela entende que ela precisa voltar para a rocha, para então não ser deixada para trás no último dia ou no dia do Senhor. Então os sinais voltaram e eles estão mais aparentes, mais notórios, mais fortes, E através dessas visões metafísicas que nós estamos tendo, quando olhamos para o céu, vemos sinais, vamos para os telejornais e observamos, essa nuvem de gafanhotos, também essa tempestade de areia, que tem acontecido. Enfim, em todo o país tantas coisas têm acontecido, e esse surto, dessa peste, dessa praga chamada Covid-19, que tem ceifado vidas e mais vidas, e tem causado aí um grande estrago também na vida emocional, sentimental, familiar, enfim. Então, resumindo essa primeira parte, os sinais voltaram, e os sinais estão mais fortes do que nunca. Mas quando nós temos a certeza da nossa salvação, quando nós temos a certeza de que estamos na rocha,
os mesmos sinais que mexem até na nossa estrutura material não nos entristece, porque não consegue mexer na nossa estrutura espiritual, no tesouro que nós acumulamos no céu. Por isso Jesus disse: não acumuleis tesouros nesta terra, onde a traça, a ferrugem consome, o ladrão pode roubar, mas acumulem tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não entram, e também o ladrão não pode entrar para roubar aquilo que nós vamos agregando de valores, se tratando das coisas do reino de Deus. Então é importante o crescimento espiritual, é importante esta visão para que você possa enxergar o céu por dentro, mesmo no meio de tantas lutas e adversidades. E quando nós entendemos o propósito de Deus, as adversidades elas nos levam a ter mais intimidade com Deus. Quando nós entendemos o plano de Deus, as lutas que nós enfrentamos, elas abrem a nossa visão espiritual de uma maneira que nós conseguimos contemplar melhor o propósito de Deus para a nossa vida. Deus abençoe, pastora Adelina, seja bem-vinda. Então, os sinais voltaram. E eles têm assustado muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, você que está na rocha, permaneça na rocha. Porque os sinais para nós, eles antecedem a manifestação da terceira promessa que está prestes a se cumprir. Qual foi a primeira promessa, pastor? A manifestação do Filho do Homem, o Redentor, aquele que veio remir e salvar. A segunda manifestação foi a descida do Espírito Santo em Atos 2, e que se estende e se revela até hoje para aquele que o deseja receber. O Espírito Santo da verdade, aquele que se manifesta, está no nosso meio para nos fortalecer. E a terceira promessa, querido, é a manifestação da segunda vinda do Senhor, né? Como diz a palavra de Deus. Então, os sinais não podem te amedrontar. Você não pode ficar estarrecido com medo. Então, para aquele que tem a certeza de que a sua família está na rocha, são sinais de que o nosso noivo está chegando aí para casar com a sua noiva, chamada igreja, e que Deus nos ache de mãos limpas e coração puro, porque a Bíblia diz: quem entrará no santuário do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e aquele que tem o coração puro. Que Deus nos ache com a nossa casa na rocha, que Deus nos ache com a nossa aliança intacta, não violada, que Deus nos ache em fidelidade, em santidade, em amor, que Deus nos encontre fazendo aquilo que é reto, que Deus nos encontre fazendo aquilo que é justo, que Deus nos encontre amando e não odiando, que Deus nos encontre de coração limpo, de mente renovada, para que não venhamos a perder a nossa salvação através dos mínimos detalhes. Amém, queridos? Então, falando dessa primeira parte, querido, é importante confiar em Deus, acreditar em Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jó passou por um processo de perdas, se não o maior da Bíblia Sagrada. E o livro de Jó, um livro poético, né? Nós temos o relato de acontecimentos, né, que talvez eu não suportaria e nem você suportaria. Mas olha só, a fé de Jó era tão grande que mesmo perdendo tudo que ele tinha, lá no finalzinho do livro de Jó, ele diz assim: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão vendo o Senhor que eu conhecia só de ouvir falar. Então as adversidades, elas promovem para nós a oportunidade de ter experiências, né, com Deus, de nos fazer crescer na intimidade com Deus, e depois Deus restitui a vida de Jó, né, 2 vezes mais. Jó já era, por de fato, um homem abençoado, e ele se tornou muito mais abençoado porque soube perseverar no dia da prova, porque soube perseverar no dia da luta, porque soube se comportar na tempestade, vendo a sua casa cair por terra, vendo, né, o vento levando todas as coisas, ele permaneceu mais firme do que nunca,
né, vendo seu corpo tomado pela lepra, seminu deitado no meio da cinza, se coçando com um caco de telha, ele glorificava e exaltava o nome do Senhor. Vendo seus amigos, né, denegrindo a sua imagem, zombando dele mesmo, né, vendo a sua própria esposa dizendo: você está sofrendo demais, homem, amaldiçoe o teu Deus e morra. E ele repreendia sua esposa e dizia: você não tem a fé que eu tenho, você fala como uma louca, o meu Redentor vive e ele vai mudar a minha história. E aí você vai lá para o final do livro de Jó, você vê ele escrevendo isso, dizendo: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu estou vendo o Deus que eu sirvo, eu estou vendo o Deus que eu adoro, o Deus que eu glorifico. Então as adversidades, elas promovem, né, uma abertura da nossa visão espiritual quando nós nos comportamos, né, como se deve se comportar no dia da prova. E no dia da prova nós temos que levantar a cabeça, no dia da prova nós temos que adorar a Deus, nós temos que levantar as mãos para os céus. E ainda que você veja, né, alguns danos, né, algumas coisas que parecem ser irreparáveis materialmente falando, eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus está contigo e que esse mês de julho eu profetizo na sua vida o mês da restituição em dobro da parte de Deus, em nome de Jesus. Permaneça firme na rocha, permaneça buscando a presença de Deus. Amém, meus amados? Juntos somos mais fortes. É assim na fé, queridos. Amém? Abraçados, nós vamos vencer. Estamos vencendo e vamos continuar vencendo até o último dia. A casa não caiu, o vento soprou, né? As lutas vieram, mas nós permanecemos firmes na rocha, glorificando o nome do Senhor. E eu quero falar um pouquinho aqui na vida de Neemias. Neemias também passou por vários enfrentamentos. Quando nós lemos o livro do profeta Neemias, né, Neemias ele entra num cenário de guerra para resolver um problema que não favorece somente ele, mas favorece toda uma comunidade. O propósito de Neemias é trabalhar não a favor de si, mas a favor de uma comunidade, a favor de um povo. Neemias tinha tudo para dizer: eu não tenho nada a ver com esse povo, eu não tenho nada a ver com essas pessoas que estão passando dificuldades em Jerusalém. Mas Neemias se posiciona com um coração cheio de compaixão, disposição e amor para fazer algo não somente pensando no seu benefício, mas pensando primeiramente no benefício das pessoas que precisavam de uma liderança espiritual para recomeçar as suas vidas após um período de dificuldade, de perdas, de saques, né? Pois o exército da Babilônia havia tomado Jerusalém, saqueado Jerusalém, as muralhas vieram ao chão e toda Jerusalém está em ruínas, o templo, os muros, enfim, toda Jerusalém está debaixo de um jugo de miséria, de pobreza, de destruição, de entulho, e existe lá um povo que sofre, um povo que chora, um povo desesperado, um povo sem direção. E Neemias está do outro lado, na fortaleza de Suzã, está como copeiro do rei Assuero, do rei Artaxerxes, está tranquilo, tem uma amizade com o rei que ele serve, ele é o provador de vinhos, e ele recebe a informação de que os seus descendentes, de que a sua cidade de origem, ela havia sido tomada, ela havia sido derrubada. E então Neemias chora muito. Por 4 meses ele se prepara para buscar uma direção de Deus, e Deus coloca no coração de Neemias um propósito de liderar esta cidade para então recomeçar um novo trabalho e dar apoio para as famílias recomeçarem também os seus projetos em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, pelo amparo do rei Assuero, que deu para ele todos os recursos, deu todo o suprimento necessário para que ele chegasse em Jerusalém, colocasse a mão na obra. Quando ele chega em Jerusalém, ele faz algumas vistorias e então ele trabalha com algumas equipes, porque existe muito trabalho pela frente. Então ele sai do meio do luxo e vai morar no meio do lixo, né? Ele sai do palácio
e vai para um cenário de guerra. Ele sai do conforto e vai para uma zona, né, de guerra. Ele sai do bom, né, do melhor, e vai entrar no meio de pessoas que não têm expectativa, vai conviver no meio de pessoas que estão sofrendo, que estão chorando, estão precisando, né, de uma liderança. E então Neemias vai liderar, né, a reconstrução da Jerusalém. E chegando lá, quando ele começa a colocar mão na obra, ele começa também a encontrar os seus inimigos, encontrar aqueles que se levantam contra ele para impedir o propósito de Deus que fora estabelecido. Mas Neemias também tinha consigo um remanescente de pessoas fiéis, de líderes fiéis que estavam do lado dele, trabalhando o tempo todo também na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo entendimento, na mesma direção. Então existia uma guerra entre aqueles que torciam para que desse tudo certo, e havia também um segundo remanescente que estava assistindo os trabalhos de Neemias, né, torcendo que desse tudo errado. Mas Neemias estava na direção de Deus. Então Neemias, querido, nós aprendemos muito com ele. E Neemias é um homem de uma mente muito prática, que unido a uma fé genuína, ele vai realizar grandes coisas para Deus. Querido, uma das coisas que é importante nos dias de hoje é você ter uma mente prática, né? Você evitar de complicar a situação mais do que ela já está. Para isso você precisa ter uma mente prática, solucionadora de problemas, e não criar mais problemas para que os problemas se tornem maior do que o seu Deus. Pegou essa aí, irmãos? Então, quando nós temos uma mente prática, né, nós fazemos com que a nossa fé administre toda a situação sem causar maiores danos do que já estamos presenciando. Por isso, quando enfrentamos dias difíceis, é muito importante a sabedoria, é muito importante a inteligência, é muito importante a visão espiritual, para que você não venha trocar os pés pelas mãos, como diz o ditado, ou também colocar a carroça na frente dos bois, agindo com precipitação, quando se faz necessário você buscar a direção de Deus e agir segundo o coração de Deus. O cenário que Neemias está enfrentando, o cenário que ele vai enfrentar, exige uma visão diferenciada, uma mente renovada, coragem, disposição, controle emocional, controle sentimental, para que ele não desista do projeto. Então Neemias estava muito bem preparado emocionalmente. E ele não, quando recebe a notícia de que Jerusalém está em ruínas, ele não foi no outro dia verificar isso. Ele foi 4 meses depois. Ele fez um projeto, ele elaborou um projeto, ele trabalhou em cima desse projeto emocionalmente, sentimentalmente, compartilhou o projeto com pessoas que lhe deram o apoio e então depois ele partiu para o grande desafio. Então Neemias aqui é o homem da mente prática e também o homem da fé genuína. Então, quando nós temos uma mente prática e uma fé genuína, os resultados são mais rápidos, os resultados são mais imediatos. Agora, quando eu enfrento um problema e começo a criar complicações em cima do problema, que eu devo resolver com a mente prática e com a fé genuína, eu torno os meus problemas maiores do que o Deus que eu sirvo. E aí entra a murmuração, sai a adoração e entra a murmuração. E aí o clima vai ficando cada vez mais pesado, a situação vai ficando cada vez mais difícil, a situação vai ficando cada vez mais complicada. Mas percebe-se que Neemias está totalmente focado, e mesmo que ele ouça e perceba que há pessoas contra o seu ministério, que há pessoas contra a sua visão, que há pessoas contra o seu projeto, ainda que ele perceba esse enfrentamento que vem do lado de fora, ele permanece focado nas suas tarefas, ele permanece focado no seu projeto. Ele permanece focado naquilo que Deus havia colocado
no seu coração. Então Neemias estava concentrado na sua tarefa. A concentração, querido, é quando nada mais é importante para você do que aquele projeto. Você está concentrado. Ele está arquivado, blindado e protegido pela oração de Deus. E à medida que você coloca a mão no projeto, as coisas começam a ganhar forma. E tudo aquilo que ganha forma também vai ganhar júri popular. Escutou isso aqui, querido? Tudo aquilo que começa a ganhar forma também vai ganhando júri popular. As pessoas passam, observam o seu trabalho, as pessoas passam, olham para o seu trabalho, olham para o seu projeto, e hoje nós temos as mídias sociais que apresentam a nossa vida, né? Nós temos esse hábito e é um hobby praticamente, né, das pessoas hoje fazer a exposição dos seus sonhos, dos seus projetos, quando está construindo a sua casa, quando troca de carro, né? Quando faz uma viagem, quando está casando, quando está noivando, enfim, as pessoas hoje gostam de fazer isso e não há pecado nenhum em você fazer a exposição, né, daquilo que você está vivendo lá no seu status, né? Você mostrar o teu estado emocional, o teu estado sentimental de euforia, de alegria com aquilo que você entende que é Deus que está fazendo na sua vida. Mas quando nós apresentamos o nosso status, né, através das redes sociais, nós também vamos levantar um júri popular que vai fazer o seu julgamento acerca do que nós estamos vivendo. Então, a apresentação, né, no status da nossa vida, das nossas particularidades, também tem o lado negativo, porque nós acabamos atraindo um público invejoso, nós acabamos atraindo um público que fica te assistindo e fica também projetando, né, a sua derrota, e fica também com aquela torcida, tomara que não dê certo, né? Tomara que não aguente muito tempo. E aí que entra a questão da sua praticidade e da sua fé genuína e de você entender que Deus está contigo, que o Senhor é o teu pastor e que nada te faltará. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Põe a sua confiança no Senhor, deleita-te no Senhor, descansa nele e Deus vai lhe honrar. E os mesmos inimigos que hoje lhe invejam e também desejam o seu fracasso, os mesmos terão que reconhecer que Deus é Deus na sua vida e de que o seu projeto era por de fato um projeto de Deus. Recebe essa bênção aí na tua vida, irmão. Então Neemias está muito bem centrado. Neemias está muito bem colocado, ele está muito bem centrado emocionalmente. E pessoas que não estão centradas emocionalmente correm o risco de trocar os pés pelas mãos, correm o risco de agir por sua vontade humana e acabar fazendo aquilo que Deus está dizendo, não faça porque eu vou fazer. Então esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio sentimental, nós alcançamos isso em oração, em meditação na palavra de Deus, quando estamos com a boca no pó, reconhecendo o senhorio de Deus. Então, querido, quando você percebe que o seu emocional está à flor da pele, que a sua parte sentimental está desequilibrada, e isso vai provocar um desalinhamento com a sua vida espiritual, com a sua intimidade com Deus, atingindo a sua confiança, você tem que reagir com pressa, para que você não venha se relacionar por emoções, né? E a viver por vista, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Amém, queridos? O justo viverá pela fé. Então, com Neemias nós aprendemos esse equilíbrio emocional, espiritual, sentimental. Ele sabe se posicionar perante os seus inimigos. E vários inimigos ele encontrou nessa tarefa. Ele encontrou Sambalate, Tobias, Gesem, que eram os principais conspiradores contra o projeto da retomada e da reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele era contemporâneo de Esdras, que trabalhou na recuperação do templo em Jerusalém. E Neemias está focado nos trabalhos do muro, na proteção que vai guardar o templo de Jerusalém, que está sendo liderado por outra equipe nesse mesmo tempo. E Neemias encontrou muitos inimigos ali, mas ele soube se portar diante dos seus inimigos.
Espiritualmente, ele soube guerrear espiritualmente. Talvez por sua vontade humana, ele teria agido de uma maneira diferente. Mas percebe-se o tempo todo que Sanbalate, Tobias e Gesem estão trabalhando para distrair Neemias, para tirar ele do projeto, para tirar ele do foco, e ele permanece focado no seu projeto, concentrado naquilo que Deus havia colocado no seu coração. E aqui no versículo de número 10, do capítulo de número 6, ele diz assim: um dia eu fui na casa de Semaías. Olha só, Neemias também conversou com muitas pessoas naquele lugar. Neemias se relacionou na posição de governador, ele se relacionou com muitas pessoas em Jerusalém. E Neemias conseguia entender quem falava da parte de Deus e quem falava da parte do homem e quem falava da parte do diabo. Neemias tinha essa facilidade para discernir vozes, conselhos, direcionamentos. E nós também precisamos, nos dias que nós estamos vivendo, entender da onde vem a voz de Deus, da onde vem essa voz, e entender que essa profecia vem de Deus e essa profecia não vem de Deus. E esse campo profético, quando nós não temos maturidade espiritual, nós somos levados por todas as vozes e nós juntamos esse pacote de vozes e classificamos tudo como voz de Deus, quando na verdade não tem 10% do que nós ouvimos, tem conselho de Deus, tem voz de Deus e tem direcionamento de Deus. Interessante isso aqui, né, querido? Nem tudo aquilo que estamos ouvindo é proveniente de Deus. Embora algumas pessoas se vistam de sacerdotes para falar contigo, se vistam de profetas para falar contigo, e ali na verdade está o espírito da mentira, o espírito do engano, para difamar você, para destruir você, para descolocar você do propósito de Deus. Eita glória de Deus, irmão. Quem pegou isso aqui? Pessoas vestidas de profeta, pessoas vestidas de sacerdote, pessoas vestidas de porta-vozes e embaixadores de Deus, quando na verdade não falarão da parte de Deus, mas falarão da sua própria vontade, ou quando não falarão o que pediram para que ela falasse, com o propósito de desfocar você do seu trabalho e do seu projeto. Isso aqui é muito sério, querido. E Neemias, ele tem essa facilidade de discernir quem fala da parte de Deus e quem não fala da parte de Deus. E aqui no versículo 10 do capítulo 6 de Neemias, ele disse: um dia eu fui na casa de Semaías, filho de Delaías, que era neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ou seja, Neemias chegou na casa de Semaías e ele estava dentro de casa trancado. E de repente ele entra na casa e diz: o que é que você está fazendo aqui, trancado dentro de casa? E ele diz assim para Neemias: vamos nos encontrar lá no templo, na igreja, vamos na casa de Deus e vamos ficar trancados lá dentro, porque estão querendo fazer algo contra você, estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Esse homem fez um convite para Neemias dizendo: Neemias, você sabe que estão querendo lhe matar? Você sabe que estão conspirando contra você para tirar a sua própria vida? Mas eu estou aqui para te defender. Vamos na casa do Senhor e vamos entrar porta dentro e ficaremos lá escondidos. Quando ele ouve esse convite de Semaías, ele diz assim: você acha que eu sou um homem que devo fugir dos meus inimigos? Olha só, querido, Neemias não tem medo. Neemias está dizendo: eu tenho uma certeza de que Deus está comigo aqui e de que nenhum dos inimigos que se levantam contra mim terão sucesso contra a minha vida. Eles não podem me tocar. Neemias tinha certeza de que ele estava debaixo das asas do Altíssimo. E ele diz assim para Semaías no versículo de número 11: todavia eu respondi: você acha que eu sou um homem de fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a minha vida? Não, eu não irei. Ou seja, Neemias estava dizendo: eu não estou com medo. O Deus que me trouxe aqui vai me guardar aqui,
até eu concluir aquilo que ele mandou eu fazer aqui. Aleluia. Aleluia. Olha que interessante isso aqui, querido. Neemias está dizendo: o Deus que me trouxe até aqui e tem me guardado até aqui, me guardará até o fim, até que eu conclua tudo que ele mandou eu realizar aqui. Então Neemias, ele sabe lidar com os enfrentamentos, ele sabe lidar, com a inveja, ele sabe lidar com as pessoas que vêm na contramão do seu propósito. E no versículo 12 ele diz assim: percebi que Deus não o tinha enviado. Se Neemias é dominado pelo medo, quando Semaías disse para ele que estavam tentando matá-lo e que seria melhor ir se esconder na casa de Deus, ele teria caído numa falsa profecia. Quantas pessoas têm caído em falsas profecias nos dias de hoje? Agora é forte o negócio, gente. Quantas pessoas estão caindo em falsas delações, profecias premiadas? Já viu aquela que tem no Congresso, as delações premiadas? No mundo, na atmosfera, tem as profecias premiadas, as mentirosas, aquelas que vêm para te causar medo, aquelas que vêm para te causar espanto, aquelas que vêm para fazer você tirar a mão do arado, aquelas que vêm para você recuar o teu escudo, soltar a tua espada, tirar o teu capacete, desatar a couraça da justiça e desapertar o cinturão da verdade e tirar os calçados do evangelho da paz e fazer você andar descalço e perdido no mundo espiritual. Quantas profecias, querido, que vêm para causar medo, para causar espanto, e quando você não tem a capacidade de discernir que é Deus que está falando, você acredita e você cai nessa profecia, e um tempo da sua vida passa a ser um tempo perdido e você vai regredindo no propósito de Deus na sua vida. E agora, Brasil? Ei, Jesus da glória! Quantas pessoas, querido, não têm essa capacidade? Todavia, eu respondi: eu não sou homem, versículo 11, para fugir das minhas responsabilidades. Eu não sou um homem que fuja das minhas responsabilidades. E no versículo 12 ele diz: percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate haviam contratado. Então Semaías foi contratado por Sambalate e Tobias para amedrontar Neemias, e se Neemias cai na falsa profecia, ele ia para o templo, e lá no templo eles tirariam a vida de Neemias e colocariam o projeto dele em descrédito e acabariam com a visão de Neemias. Quem está entendendo aí, gente? Cuidado com as falsas profecias. Cuidado com falsos ensinamentos. Cuidado, querido, com aconselhamentos que vêm para lhe impor medo, para que você desista do projeto, desista do propósito que você estabeleceu para a tua vida financeira, para a tua vida material, para a tua vida emocional, para a tua vida sentimental. Tudo aquilo que você definiu e que você tenha certeza que foi Deus que colocou no seu coração, foi Deus que te trouxe até aqui. E aí você começa a ter esses enfrentamentos de vozes, de terceiros, de pessoas de perto, de longe, que chegam para tentar desconfigurar o teu projeto, desfocar e desconcentrar você daquilo que você sabe que é Deus que está mandando você fazer. Percebi que Deus não estava dentro deste homem e que ele não estava sendo uma bênção na minha vida. Eu percebi. Isso aqui é muito forte, querido. Eu percebi que Semaías está querendo me desconcentrar do projeto de Deus. Isso aconteceu
em Mateus capítulo 16, verso 23, quando Pedro, já falei isso alguns dias atrás, chegou para Jesus, né? E deixa eu abrir o texto aqui para você. Vou repetir isso aqui porque isso aqui é muito forte. Diga glória a Deus aí, gente. Palavra muito forte essa aqui. Olha só. Mateus 16, 22. Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer. O Senhor nunca vai ser crucificado. Isso nunca vai acontecer. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas somente nas coisas dos homens. Jesus repreende Pedro, mas ele diz assim: para trás de mim, Satanás. O que está saindo da sua boca não vem de Deus. Você me chamou à parte, Satanás, para dizer que isso não vai acontecer. Você está querendo me desfocar do projeto. Você está querendo me tirar do propósito da cruz. Mas você não vai me desfocar. Porque eu sei que não é você, Pedro. Mas eu sei que Satanás está usando a tua voz para querer me distrair para um propósito que eu não chegue na cruz. Então, querido, Satanás se esconde atrás de pessoas. Satanás se esconde atrás de profetas, atrás de sacerdotes, atrás de homens e mulheres que você menos imagina. Satanás está ali, falando com você, tentando desfocar você do projeto, tentando tirar você do propósito estabelecido por Deus. Foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias percebeu que Semaías não era um canal de bênção na sua vida. Ele entendeu que aquela orientação estava colocando ele dentro da prisão do medo. Por isso ele disse: eu não tenho medo. Eu tenho a certeza de que eu estou fazendo algo que Deus me pediu. Eu tenho a certeza e percebi que Deus não tinha enviado Semaías. E que Sambalat e Tobias haviam contratado. E ele tinha sido pago para me intimidar. Versículo de número 12 do capítulo 6 de Neemias. A fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles conseguiriam me difamar e desacreditar-me. Ou seja, me desanimar. O projeto de Tobias, Sambalat e Gesem era desanimar Neemias. Era fazer Neemias arrumar sua mala. Volte para o lugar da onde você não deveria ter saído. Volte para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. O que é que você veio fazer aqui? O que é que você veio fazer aqui em Jerusalém, no meio de tantas ruínas, no meio de tanto entulho? O que é que você veio fazer aqui? Mas Neemias estava ali dizendo: eu estou aqui da parte de Deus. E aquilo que Deus colocou no meu coração, ninguém vai impedir. E aí Neemias vai para a oração, dizendo: lembra-te do que fizeram Tobias e Gesem, meu Deus. Lembra também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Então, sempre quando os inimigos se levantavam contra Neemias, Neemias pegava o nome dos seus inimigos e colocava no altar da oração. Ei, Jesus da glória, a melhor coisa que tem, querido, é você pegar o nome dos teus inimigos, o nome das pessoas que não te amam, que não simpatizam com você, e que você percebe essa resistência conspiratória contra a sua vida, é você pegar o nome dessas pessoas e depositar no altar de Deus, depositar em oração, porque nós nunca pagamos o mal com o mal, nós pagamos o mal com o bem. E quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós estamos mostrando o amor incondicional de Jesus na cruz,
que foi liberado para todos aqueles que estavam ali na frente, dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. E quando nós fazemos esta oração que Neemias fez, Neemias trouxe os seus inimigos para o altar da oração. E quanto mais ele orava pelos inimigos, mais forte ele ficava na vida espiritual. Quanto mais nós oramos pelos perseguidores, quanto mais nós oramos pelos inimigos, mais fortes espiritualmente nós ficamos. E aqui há um segredo para quem deseja vencer e conquistar os seus objetivos. É o quê? Nunca reduzir a sua mentalidade, o seu nível de inteligência ao nível dos ignorantes, ao nível dos que têm a visão rasa. Permaneça com a sua visão de águia, se comportando com inteligência, com sabedoria, com humildade, com simplicidade, com veracidade, tendo a certeza de que você está na direção de Deus. Se posicione. Que linda essa palavra, né, irmãos? Quantos Semaías já tentaram se aproximar de você? Quantos Semaías já tentaram te persuadir, te usurpar, colocar você no medo? Quantos Semaías, quantos Sambalates, Tobias, Gessens que aparecem todos os dias, querendo falar algo da parte de Deus, quando não tem nem moral para falar da parte de Deus, não tem estrutura. E a Bíblia diz que nós temos que consultar os espíritos que falam conosco e discernir se eles vêm da parte de Deus. E Neemias discerniu que Semaías não falava da parte de Deus, porque se ele não tem o discernimento, ele cai no conselho de Semaías, levam Neemias para o templo, as portas fechadas, fazem ele desistir do projeto e todo o trabalho cairia em descrédito e o nome de Neemias ficaria assim: veio fazer e não conseguiu, veio trabalhar e desistiu, começou e deixou pela metade, ele é um fracasso, Deus não está com ele. Mas ele foi até o fim, porque Neemias é o homem da mente prática e Neemias é o homem da fé genuína. Neemias é o homem da mente prática. Ele não complica a situação, ele descomplica tudo. E ele é muito rápido. Ele não quer saber quem falou dele, quem não falou. Mas quando ele percebe que os inimigos estão se aproximando e ele vai retendo os nomes, ele vai trazendo para a oração. Ele vai orando, querido, ele vai orando pelos seus inimigos. Porque ele tem muito tempo, ele precisa de tempo para a obra de Deus. Então ele não tem por que ele dar crédito para quem vem em forma de Deus, quando é Satanás que está ali atrás falando. Quando ele vem em nome do Senhor, quando o Senhor não está ali falando. O Senhor não estava falando por Semaías, querido. O Senhor não estava falando por Semaías. O Senhor estava falando ao coração de Neemias. Então Neemias está focado no projeto. E aí você vai lá para o versículo de número 15, o término da construção. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso. Todos. Quando Neemias coloca todos, não eram poucos, querido. Sambalate, Tobias, Gessem e Semaías era a liderança dos inimigos que trabalharam 2 meses, quase 2 meses, para impedir o projeto do servo de Deus. Neemias tinha um arsenal de inimigos. E ele soube lidar com todos eles, querido. O muro ficou pronto em 52 dias. E perceberam que Deus estava com Neemias. Ficaram com seu orgulho ferido, pois perceberam que a obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Amém, queridos? Com a ajuda de Deus, nós vamos vencer. Com a ajuda de Deus, nós vamos superar todos os desafios com a ajuda de Deus. Não desista, meu filho. Não desista, meu irmão, minha irmã, você que está aqui comigo. Não desista, pastor que está aqui comigo. Não desista. Os sinais não vêm para nos parar.
Os sinais vêm para nos preparar para um dia de bonança, para um dia de prosperidade. Os sinais estão nos treinando, porque vai chegar dias melhores. Eu creio nisso em nome de Jesus. Os sinais que vêm para colocar a nossa fé à prova. Mas depois dessas coisas, virá um tempo de bonança, um tempo de uma alegria sobrenatural. Virá um tempo de paz e prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Não tira a mão do arado, não desista da sua fé, não desista dos seus projetos. Quando você perceber que Satanás está atrás de alguém para lhe desanimar, pode dizer no seu espírito, para não constranger a pessoa: para trás de mim, Satanás. Você não vai me desanimar. Você não vai me tirar do projeto. Você não vai me desfocar. Você não vai. Porque eu sei aonde eu estou, eu sei o que eu quero e eu sei aonde eu vou chegar. Deus te abençoe, querido. Essa palavra é para você, essa palavra é para nós, esta palavra é para a igreja, essa palavra é para os que creem no poder de Deus e no poder da sua palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus filhos. Domingo é ceia, estamos na semana da santificação. Domingo 19h30, não negocie a mesa do Cordeiro por qualquer outra mesa que te tire a oportunidade de você ceiar com ele. Aos irmãos do grupo de risco, domingo 10 horas da manhã até meio-dia, estaremos na igreja, servindo os irmãos do grupo de risco, passando por lá, recebendo a ceia, a ministração especial. Você que não pode estar junto com a gente ali, que faz parte desse grupo de pessoas que precisam permanecer isolado. Amém? Sexta-feira, amanhã à noite, nós começamos na nossa igreja, aqui em Canasvieiras, a nossa igreja, a sua igreja, a igreja para todos. Nós começamos a corrente espiritual Circuncidando o Coração com a pastora Valéria. Todas as 5 sextas-feiras desse mês de julho, a pastora Valéria estará trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, direcionada. O culto vai ser via live e também presencial. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, na IEQ Canasvieiras, servidão Alcides Brito Monteiro, sem número. Chega lá, querido. 5 sextas-feiras, circuncidando o coração, preparando o seu coração para um novo tempo e uma nova história. Vai ser uma bênção essa corrente espiritual, tenho certeza disso, em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Um forte abraço no seu coração. Também quero falar para os irmãos que no dia 6, no dia 6, na segunda-feira, nós temos a Live Brasil, Nosso pastor presidente daí aqui no Brasil, pastor Mário de Oliveira, estará pregando a palavra de Deus na Live Brasil, a oração no lar, abençoando a nossa casa. Então você deve estar no culto de sexta e deve também estar no culto de domingo, para receber o óleo consagrado que você vai levar para casa. E na segunda-feira, no dia 6, às 20 horas, na Live Brasil, todas as famílias do Brasil inteiro conectadas no canal do YouTube. Vamos passar o endereço para vocês, vamos entrar em conexão e vamos estar cultuando, recebendo a oração da fé, a oração do milagre, a oração da cura divina, E você também vai levar o óleo para casa. Para isso você deve estar nas reuniões agora, Até domingo nós estaremos entregando para você esse óleo abençoado e consagrado. Todas as IEQs de todo o Brasil estarão no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo horário, com o nosso presidente Mário de Oliveira. Será bênção de Deus em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Aqui no estado de Santa Catarina também, na liderança do nosso missionário Parisotto, missionário Narciso Parisotto, também nos motivando para a Live Brasil do dia 6. Tá bom, queridos? Então, que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço aí para os irmãos que estão conectados aqui, pastora Hilda, Celso de Caçador, Janete Bueno, pastora Hilda, Luziene, os irmãos que chegaram na metade da live,
A live está salva aqui no Facebook e também lá no canal do YouTube, tá? Entra lá. Irmã Lia, Deus abençoe. Leandro, Deus abençoe. Guarda essa palavra. Percebeu um Semaías aí? Repreende ele. Deus abençoe. Lia Costa, olha só quantas pessoas aqui conectadas. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Amanda, Deus abençoe. Beatriz de Ponte Alto Norte, irmã Ana Cristina, está aqui também. Olha aí, a mãe está aqui também. Deus abençoe, mãe, um beijo, te amo. Deus abençoe. Jadir Lourenço, pastora Adelina Farias, nossa superintendente, junto com o pastor Wilson Farias. Que Deus abençoe, pastora, e prazer ter a senhora aqui conectada nessa live. Forte abraço, estamos sempre orando por vocês também, na pessoa do nosso pastor Wilson, superintendente da região 639, né, aonde aqui Canasvieiras faz parte também. Deus abençoe, irmã Cristina Oliveira, irmã Laine, Laura Rocha do Rio de Janeiro, pastora Vanilda, Mauro Elias. Deus abençoe, Mauro. Chegou o recurso aí então, nosso deputado Jair Mioto, chegou o recurso em Ponte Alta do Norte, 100 mil reais de recurso liberado pelo nosso deputado Jair Mioto lá para Ponte Alta do Norte. E a porta foi pela Igreja do Evangelho Quadrangular, do qual o nosso pastor Jair também o deputado também é pastor, né? E esse recurso, eu lembro quando nós entregamos, né, eu era pastor lá, nós entregamos ali o recurso no gabinete do deputado e agora saiu a liberação aí e Ponte Alta do Norte está sendo contemplada, né, com valor para a recuperação de uma rua lateral da igreja. Parece que é uma rua lateral da igreja lá. Que bênção, né? Deus abençoe aí Ponte Alta do Norte. Pastora Noila, Edmar, Deus abençoe. Partiu, Edmar, Deus abençoe. Ana Cristina, Fernanda Souza, é isso aí. Forte abraço, queridos. Paz seja convosco. Deus abençoe todos vocês. Juntos somos mais fortes. 21h10. Durma com esta palavra. E a palavra de hoje é: permaneça na rocha. Permaneça focado no projeto de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe.